Fala, minha gente! Vamos nessa então falar sobre o Internacional 1, Fluminense também 1, que acaba de eliminar o Colorado na Copa do Brasil. A verdade é que o Inter caiu da Copa do Brasil muito pelo jogo do estádio Beira-Rio. É verdade, não tem como absolutamente negar esse fato. Mas vamos lá, deu uma melhorada só no Rio de Janeiro, jogou um pouco melhor, talvez enfrentou de igual para igual, com uma leve superioridade, mas eu também não tenho como te garantir qual é o nível de superioridade, já que nós conhecemos o Renato e ele claramente administrou o jogo, os caras estavam desde o primeiro tempo fazendo algum tipo de cena e dizendo, olha, eu não preciso fazer mais nada além de um empate maroto aqui para classificar, então eu não vou me complicar. Mas a verdade é, o Inter, mesmo com a melhora de desempenho no segundo jogo, não fez nada que a gente pudesse estar dizendo aqui que era um crime que ele merecia se classificar. Então caiu pelo jogo no Beira-Rio, mas também pelo jogo no Maracanã. E antes que você diga que eu estou enrolando da manchete sobre qual a sinalização, a queda sinaliza para o Inter que não dá para ficar achando que na última hora os jogadores vão acender um botão e começar a jogar. Que o Inter tem um elenco que só quando a água bate na bunda as coisas acontecem. Ou que, olha, na hora H esses jogadores quando cobrados costumam dar resposta. Isso é mentira. Isso é uma enganação. Isso é uma situação feita e criada para tentar dar desculpa do seguinte, olha, acontecem, sei lá, um turno inteiro acontece no Campeonato Brasileiro, o time não está jogando bem, mas a gente diz, nas Copas está dando resultado. Ora, na Copa do Brasil tinha passado pelo Maracanã. E o jogo agora era contra o Fluminense. E tomou lá e tomou aqui a classificação. Ou seja, não teve nenhum mérito na disputa dessa Copa do Brasil colorada. Vamos e venhamos, tá nítido que o Internacional já há um bom tempo vinha deixando a desejar. E agora, essa queda, que eu digo e repito, é merecida. Não tem absolutamente nada que a gente fale que o Inter, olha, foi injusto. Não, o Internacional cai muito porque em algum momento da sua trajetória parou de jogar futebol nessa temporada, não consegue religar a todo momento. Porque ficou uma impressão, não, olha, quando precisou contra o Nacional e o América na Copa Libertadores da América, esse time deu resposta, classificou heroicamente contra o Maracanã também, mesmo tendo tido dificuldades no estádio Beira-Rio. Tá classificado nas Copas, só o brasileiro que é 13º talvez não é tão interessante. Bom, agora eu acho que não tem mais como ficar aqui se escondendo dos problemas. O Inter tem diversos problemas e a gente precisa falar. Antes, preciso te dizer que eu assumo minhas responsabilidades, tá? Tô cheio de problema lá na KTO. Olha aí, são 4. 1, 2, 3, 4 apostas que eu fiz nesse jogo. Eu apostei até no Fluminense, dizendo que o Fluminense vencia com o gol do Everaldo. Eu disse, vou dar uma cercada, né? Se o Everaldo tá fazendo gol. Não, dessa vez era o Everaldo que estava em jejum, foi o Canóbio que tirou o jejum contra o Internacional e marcou gol. Mas o Fluminense não venceu e o Everaldo também não marcou gol. Resultado? Tá, perdi 4, mas 4 de 5 pilinha, 20 pila que o sueco tá me devendo. Na próxima eu vou tentar. É assim que funciona na KTO, tá? A gente ganha, a gente perde, a gente acerta, se diverte. Aí eu perdi 20 agora, depois eu boto 5 numa e ganho 50, aí já tô com saldo positivo, depois perco de novo. Não acha que tu vai lá fazer fortuna, que tu vai enriquecer, a não ser que tu seja um baita especialista desses caras que estudam pra isso, talvez, e olhe lá ainda. Então faz o seguinte, vai na boa, vai na brincadeira, pega aquela grana que tá sobrando e coloca pra tu brincar e te divertir na KTO, beleza? Na descrição, no primeiro comentário, vai ter o link. Gente, olha só, antes da gente olhar diversos problemas do Internacional, eu preciso te dizer que foi nítido que no segundo jogo o Fluminense entrou regularmente debaixo do braço. Isso é típico do Renato. Tem um corte famoso nas redes sociais do Cortez contando que contra o Lanús, na segunda partida da final da Libertadores, o Renato queria se precaver, administrar a vantagem. E os jogadores do Grêmio disseram, não, Renato, vamos pra cima. Vamos tentar jogar, é o Lanús, a gente vai, deixa com a gente. E o Renato confiou nos jogadores e de fato deu certo aquela história. Mas o fato é, o Renato gosta de administrar vantagem, ele joga com o regulamento debaixo do braço. Bom, Fluminense jogou para empatar, fez cera, enfim, estava no seu direito, classificar. O Roger fez algumas mudanças, eu preciso colocar isso no time. Ele coloca o Mercado na zaga ao lado do Vitão, para mim o Mercado melhor zagueiro que tem à disposição no estádio Beira-Rio, coloca o Richard de primeiro volante numa vaga que era do Fernando, para dar aquela segurança que nós todos falamos. Olha, quem sabe o Roger protege o Bernabé para tentar não ter aquele problema de ficarem no mano com o Bernabé, de pelo menos ter uma cobertura e tudo mais. O Roger tentou, e eu não posso me furtar de falar aqui na explicação de que, poxa vida, né, o treinador fez 2 mudanças. Saiu
O primeiro, que foi o primeiro volante, o Richard, saiu com uma concussão cerebral, uma pancada, tá tudo bem com ele, levou ponto na cabeça, mas no vestiário. E o outro, Gabriel Mercado, acabou sentindo uma lesão muscular na panturrilha, também saiu. Típico de quem tá voltando de tanto tempo parado. E para fechar o Carboneiro, que era o melhor jogador do time já nas últimas rodadas, na metade do primeiro tempo sente muscularmente e sai no intervalo. Eu não tenho como não dizer que isso não impactou, embora para mim eu não posso deixar de falar e achar que a eliminação do Inter passa apenas por isso. Tem um ponto relevante aqui, que é, quem entra na vaga do Richard é o Ronaldo. E o Ronaldo todos nós sabemos. O Roger, durante a parada, ele deu uma entrevista para a Rádio Grenal e disse: eu não entendo a rejeição do Ronaldo. Cara, o Ronaldo é um jogador que é ok e no máximo ok. É óbvio que isso poderia acontecer, sei lá, com o Fernando, o erro que ele cometeu. Mas o lance é todo típico, porque são lances que a gente já vem falando. Olha, o Inter perde o Fernando e aí tem que colocar ou o Richard ou o próprio Ronaldo, e por que não tenta um guri da base, o Pastor, que na verdade não tem nada demais, ele só é pastor porque ele é muito religioso e aí os caras chamam ele de pastor, mas diz que nem é malo o guri, que é super indo bem, tranquilo e tudo mais, não é aqueles caras chatos que só falam em religião, igreja e tudo mais, mas enfim, apelidado de pastor, o Luiz Otávio, e aí ele não entra, ele não ganha a oportunidade, quem ganha é o Ronaldo, que claramente todo mundo já viu que, velho, não é a esperança, a expectativa de alguma coisa diferente do Sport Clube Internacional. Só que o lance é todo emblemático porque é o Thiago Maia no meio campo, recuando uma bola que atravessa até o Ronaldo tem que fazer uma força para chegar e quando vai bater, pelo jeito ele ia bater com o lado de fora do pé, tá? Pelo lance que eu vi, né, pela distância que tá, parecia que ele ia fazer e aí se atrapalhou todo, acaba perdendo, o Everaldo faz a parede pro Canóbio fazer o gol. Canóbio que não marcava um tempão e acontece isso. Sintomático. O Inter perde o Fernando, não tem substituto à altura. O Internacional tem no Thiago Maia, um cara que claramente está deficiente nessa situação de primeiro ou segundo volante, é só passe para o lado e para trás, e isso acaba acontecendo. Mas algumas coisas a gente precisa colocar sobre o próprio Inter. Tem um lance que para mim é emblemático. Tá 1 a 0 para eles. Tá 1 a 0? Tá 1 a 0 para eles, tá 1 a 0. Deixa eu ver. O Inter acho que estava empatado já. Acho que estava empatado, estava 1 a 1. O Inter precisava levar para os pênaltis. E aí tem um escanteio, o Vitão tá na área e ele começa a se engalfiar com o Manuel, zagueiro do Fluminense. E cara, o negócio anda tanto, que daqui a um pouco o Arthur chama os dois e dá cartão amarelo para os dois e diz assim, vão jogar. E eu te pergunto, qual é a mentalidade do Vitão em fazer isso? Qual é a produtividade? O Vitão não tem que discutir com o Manuel, deixa o Manuel falando sozinho, parceiro, tu precisa de um gol no Maracanã, é tudo que os caras querem. E aí tu diz assim, poxa, mas nem o psicológico os caras estão bem. Porque às vezes, tu pode passar por uma fase técnica, tu pode ter, olha, o Roger não tá conseguindo tirar, o esquema dele não é bom, não é interessante, o Internacional tá tendo dificuldade. Várias e diversas situações podem ser colocadas na mesa pro Internacional pra gente discutir o que tá acontecendo. Mas, poxa, nem mentalmente, nem minimamente inteligente numa reta final de jogo esses caras estão sendo. Dentro de campo, eu vou ser repetitivo, mas para mim o Inter tem 3 grandes problemas. No jogo passado tinha tido um quarto que era o Bernabé, mas o Bernabé voltou a jogar razoavelmente bem hoje. O Bernabé entrega um gol pro Juninho, que ele cruza e o Juninho na pequena área dá uma de zagueiro e toca longe. O Aguirre do outro lado, olha, o primeiro chute a gol do Inter é dele, um chute de média distância bem interessante. Então o problema não passou por aí. O problema passa por 3 situações. O miolo de saída de jogo do Inter, dos 2 volantes, é terrível. Eu tô desconsiderando o erro do Ronaldo. A saída de bola do Internacional é horrível. A articulação é terrível. O Wesley tá repetindo o Galhardo. Jogou uma temporada para ir para a seleção e parou. O teu jogador que era para ser o diferente, não faz o diferente. E o teu ataque não faz gol. Pode ser Borré, pode ser Valência, pode ser até o Ricardo Matias. Ah, mas o JB a bola não chegou com qualidade, qual foi o lance diferente? A gente pode elogiar o Borré por ter sido intenso, por ter brigado, por ter disputado, tava até roubando bola no ataque no primeiro tempo. Tá bom, mas eu quero o gol desses caras. E a verdade é que eles não marcaram. E a verdade é que teve bola para um zagueiro e não teve bola para o centroavante. Alguma coisa está acontecendo. Tu não tem articulação de jogadas, tu não tem o teu diferencial na ponta, que era o Wesley, e tu não tem um centroavante que faz gol. Pontualmente nesse jogo, a gente precisa falar sobre o Alan Patrick, que foi um cara que não apareceu. O Alan Patrick tem crédito, o Alan Patrick já articulou o Inter, já armou o time do Inter, pifou os jogadores lá na frente por muitos jogos, mas nesse jogo ele estava completamente escondido.
E olha, eu preciso tirar aqui até o pênalti, porque assim, o pênalti tá, vai lá, acontece, o Bernabé, o Manuel chuta a perna do Bernabé, aconteceu o pênalti e tal. O Alan Patrick bate displicente, bate tentando dar saltinho. Cara, num jogo desse, tu pegar, olhar para um lado, chutar para o outro, dar saltinho, ficar... Velho, não faz isso. Por sorte, o Fábio, ele se desequilibra, e aí ele tem que ir para frente para não cair na hora que vai dar o chute e o juiz manda voltar. Porque se não fosse isso, o Inter nem o seu gol teria feito. O Inter teria perdido para o Fluminense. Porque o Fluminense não teria dado a chance do Internacional fazer o gol. E o Alan Patrick, mais uma vez, errou. Cara, a mínima melhoria do Alan Patrick é quando ele vem para volante, o Inter tira o Ronaldo, bota o Tabata na frente, bota o Ricardo Matias, bota todo mundo para tentar fazer alguma coisa, e aí o Internacional traz o Alan Patrick um pouco mais para a linha de volante para tentar fazer algum lançamento longo, mas, velho, nem isso, na boa, na boa. As coisas não aconteceram. E aí eu preciso falar, se tem tanto jogador assim, é Roger, velho. Se tem tanto jogador assim, eu preciso colocar assim, ó, é nítido. O trabalho do Roger esse ano não tá bom. Ele é 13º colocado do Brasileiro, ele é eliminado pro Fluminense, que é o primeiro time decente que pega na Copa do Brasil. Respeito máximo aos caras do Maracanã, mas eu não vou comparar o Maracanã com o Internacional. E classificou num grupo, pô, grupo da morte. Cara, o grupo tinha Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai há pouco tempo era ridicularizado. O Bahia, olha, o Bahia e o América lá, da Colômbia, beleza. Isso aí, tá bom, baita times. América? Ou o colombiano, tá? Baita times. Tinha o Rinestrosa, tinha o Bahia do Grupo City, do Rogério Ceni, tá tudo certo. Agora o Nacional, e que começou titubeante, foi melhorar depois quando trocou treinador, poxa vida. Mas tá bom, classificou, a água bateu na bunda, conseguiu vitórias importantes e tudo mais. Mas, velho, eu preciso lembrar, e é uma tese que eu vi nos guris da dupla e concordo muito, o Internacional não fez um grande gauchão. Se a gente pegar 1 a 1 os jogos do gauchão e depois olhar as análises, a gente dizia, o Inter ainda tá longe do nível de atuação do ano passado, mas tudo bem, daqui a pouco a coisa começa, daqui a pouco engrena e tudo mais e tal. Aí joga maravilhosamente bem, a única atuação nível ano passado que o Inter teve foi no Clássico Grenal da Arena e depois administra em casa, não posso julgar, óbvio, foi campeão gaúcho, acaba mascarando. Mas o trabalho do Roger não é um trabalho nem perto de ser igual ao do ano passado. As oscilações são muitas. O jeito de jogar... Gente, se o Inter tivesse classificado hoje contra o Fluminense, tinha que ter uma reunião amanhã no Beira-Rio para dizer, tá, por que é assim? Qual é o motivo? Por que tá tão oscilante? Por que tem tantas coisas que a gente precisa, sabe, ter que ir para a imprensa, brigar, vociferar e tudo mais? E, aliás, a gente não pode isentar a culpa da direção. A culpa mais importante, ou a responsabilidade mais fundamental é a direção. Primeiro, conseguir fazer o Roger melhorar o time. Segundo, dar reforços para ele. Quando tu perde o Fernando e não consegue trazer nenhum jogador, tu traz o Richard e tu mantém o Ronaldo, tu tá sujeito ao que aconteceu. Quando tu contrata um Alan Rodrigues, que é cara, no primeiro jogo dele, do Alan Rodrigues, ele já mostrou que ele parece ter dinâmica do meio campo, que ele vai ajudar, só que tu não consegue escrever o cara a tempo de estrear na Copa do Brasil, tu tem um problema. Esse cara poderia ser a salvação de um dos 3 problemas crônicos. O ataque que não faz gol, o Wesley que não é diferente e a saída de bola que não é qualificada do meio campo. E talvez se tiver saída qualificada do meio campo, o Alan Patrick trabalha melhor e aí automaticamente o ataque pode começar a ter chance de fazer gol. Olha como esse jogador poderia, e eu tenho que ser no poderia, porque não tenho bola de cristal e tampouco tenho como reverter o passado para saber. Coloca esse menino aí no Maracanã para ver se ele pode dar resultado. Aliás, ele tinha que ter jogado no Beira-Rio e no Maracanã. E aí imagino que a possibilidade de ter uma melhoria, ela existe. E se ela existe, eu tenho que dizer, opa, o Inter errou e não contratá-lo minimamente a tempo de chegar aqui, tá? Para esses jogos. Gente, os dirigentes do Inter estavam, até o final de semana, brigando com a imprensa. O D'Alessandro foi para a entrevista do Alan Rodrigues, roubou totalmente o protagonismo para bater na imprensa. O Bisol, antes do jogo, depois do jogo contra no Beira-Rio, mas antes dessa decisão, ele foi também vociferar contra a imprensa. Tá tudo certo, eu sou o cara que mais falo na imprensa gaúcha. Jornalista fala, jornalista tem que saber ouvir. Não é nenhuma novidade que eu tô falando, mas só para dizer, eu repito essa frase incessantemente. Nós jornalistas temos que ouvir, nós erramos também. A gente fala dos caras, a gente critica, às vezes passa do ponto, os caras têm direito de nos criticar. Sabe qual é o grande problema? Velho, se tu não ganhar o jogo da quarta-feira ou do domingo, não adianta. O torcedor do Inter, que ficou feliz da vida no domingo, tá puto agora. Tá ensandecido agora, porque tá dizendo, não adiantou nada.
O D'Alessandro tem todo o direito de responder. Mas, cara, se ele perdeu agora, deu, pronto. Ah, a imprensa só critica. Bisol, mas a imprensa é oportunista, é abutre e tudo mais. Não é ser abutre avaliar que o Inter errou pra caramba e tá fora da Copa do Brasil. Isso pra mim é ser até jornalista. É, na verdade, falar sobre futebol. Não precisa ser jornalista. Você que tá me assistindo aí do outro lado vai dizer, não, é óbvio. É óbvio. O Inter fez isso, isso, isso. Alguém discorda que o ataque não faz gol? Que o Wesley não joga nem... Olha, eu acho que ele não joga nem 40% do que jogou o ano passado. Que o Inter tem um problema nos volantes? Alguém discorda? Alguém discorda que o Alan Patrick sumiu nessa partida, na decisão? Acho que não, né? A eliminação ela traz consequências, para fechar aqui com vocês, que assim, a pressão vai ser gigantesca contra o Flamengo. É impossível. Todo mundo é ser humano e todo mundo tem internet em casa. Tu olha o elenco do Flamengo, bota lá na internet qual é o elenco do Flamengo, qual é o elenco do Fluminense e tu diz, cara, eu caí pro Flu. Imagina como é que vai ser contra o Flamengo. A boa notícia é que a pressão agora tá desgraçada para bater o Flamengo, porque senão acabou o ano. Se não passar pelo Flamengo, acabou o ano, o Inter é 13º, vai brigar no máximo por uma pré-Libertadores no Brasileirão e esquece, no mínimo, uma grande campanha na Libertadores. Pô, semifinal. Imagina um Inter semifinalista da Libertadores de novo, no mínimo, assim, sabe? Pra no mínimo chegar à semifinal ou final. E perdeu a final, cara, tudo bem, mas pô, chegou na final da Libertadores, não tem como, né, ganhar todas e tudo mais. Não, se cair do Flamengo, acabou o ano. Essa é a pressão. Por sorte o Flamengo também, aí tem os dois lados, o Flamengo perdeu pro Galo e tu fica, bom, se o Galo bateu, né, dá pra fazer frente. Mas por outro lado tu também vai dizer, pois é, né? Pressão tá gigantesca do lado dos caras. Eles têm o Brasileirão, a Libertadores para salvar o ano. E aí piora, né? Por sorte é isso. O Flamengo também tem essa pressão. Mas vamos combinar? Os caras têm futebol. E por enquanto, o Inter não tá apresentando futebol. Acho que tá na hora de alguém ser minimamente humilde e dizer, pois é, tem coisa errada. Enfim, Roger não cai. Não acredito nisso. Mas alguma coisa vai ter que mudar. É o famoso, se não mudar, não muda. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.